Jogar peteca, bola de gude, baleadeira e petecar, fazer corrida de bicicleta no pau de sebo, posso brincar. Mas se eu subir, menino, na goiabeira, na cumieira da casa do vizinho, com bornal cheio de pedras, para atirar em passarinho, amarrar perna de sapo, implicar com o vizinho, operar a lagartixa, ser menino bem ruinzinho. Mamãe me pega só de sopapos, arranca rabos e safanão, nos cocorotes, no beliscão, eu pulo tanto, nem toco o chão. Isso aqui é um pouco só da obra da nossa convidada hoje. Uma pessoa que tem um trabalho espetacular, maravilhoso, voltado para a literatura infantil, já um nome nacionalmente consagrado por tudo aquilo que ela se dedica já a esses anos todos. E eu tenho um prazer enorme de receber aqui no programa Café com Poesia a minha querida amiga Fátima Maia. Muitíssimo grato pela sua presença no programa, pelo trabalho que você faz de uma forma espetacular, magnífica, divulgando a literatura infantil muito bem, mas mostrando o seu extraordinário talento. Muito grato mesmo. Um prazer recebê-la aqui. Prazer enorme estar aqui com você, né? Muitos anos que nos conhecemos, estamos sempre trocando ideias sobre essa literatura infantil, sobre esse trabalho aí para a gente apresentar para as nossas crianças. Fátima, como é que iniciou essa sua trajetória na literatura infantil? Desde muito pequena. Eu venho de uma família muito grande e meu pai já casado, mas minha avó ainda estava tendo filhos, né? Porque antigamente se tinha 10, 15 filhos. E eu tive a oportunidade de conhecer, de participar um pouco, né? Da infância de meus tios, da adolescência, de observá-los. E aí eu fui vendo que meus irmãos, que iam nascendo, quando iam crescendo, iam fazendo as mesmas coisas que eu já tinha assistido nos meus tios. E as mesmas reações, né? Que minha avó tinha, a mamãe também tinha. E depois, quando eu pensei que não, estavam meus filhos repetindo aí essa infância maravilhosa, né? De brincadeiras, de travessuras. E o tempo foi passando e eu sempre me encantando, sempre retornando, né? Aquela infância, porque quando a gente vê uma criança, eu acho que a gente mergulha profundamente nessa infância. Então, eu sempre tenho muitos elementos para trabalhar. Esse poema que você começou aí, eu estava contando para meus filhos o que era que eles faziam, as travessuras dele, né? E naquele tempo, as mamães pegavam e davam cocorotes e beliscões, né? Hoje não fazemos mais isso, vai numa conversa e tal, mas mostrando que era melhor brincar do que estar fazendo as travessuras. Você é natural de onde? Eu sou paraibana de João Pessoa e estou morando aqui em Maceió, né? Aqui em Alagoas, desde 1979. Com 22 anos eu cheguei aqui, com 3 filhos pequenos, né? Hoje eu tenho 5 filhos, 9 netos e 2 bisnetos alagoanos. Então, Nossa, já tenho uma turma. Eu digo, Deus é muito bom. Está sempre me dando mais crianças na minha vida que eu tanto amo. E aí, esse aqui, Criar e Recriar, foi o primeiro livro que você lançou? Primeiro, Criar e Recriar é um resgate da minha infância através da infância dos meus filhos. É um trabalho que eu comecei a cantar em casa com os meninos, explicar. Aí tem sempre alguma explicação que foi virando música e que foi para as escolas. Quando eu pensei que não, os textos estavam nas escolas. Sim. E aí, um belo dia, eu estava participando, né? Me inscrevi como autora no Canta Nordeste na época, foi em 1991, representando Alagoas. Sim. Até fiquei com a música Colibris. No ano seguinte, escrevi novamente meu trabalho, fiquei com a Lua Luana. Foi quando tive a oportunidade de conhecer o grupo Quinteto Violado. Sim. E aí, na conversa, né? O Marcos Assunção intermediando isso aí. Eles depois vieram para Maceió, eu tive a oportunidade de mostrar o trabalho infantil
E eis que eles se apaixonaram. Eu realmente não esperava, né? Não esperava que aquele grupo já internacional e tudo, sempre estão fazendo viagens, até hoje, né? As viagens internacionais, mostrando o trabalho, uma repercussão nacional que eles tinham, se interessar pelo trabalho meu. E eis que surgiu o CD, Criar e Recrear, né? Este CD aqui. Esse CD, Criar e Recrear, na época, né, eles inscreveram no Prêmio Sharp e ficamos entre os 3 melhores do Brasil, na categoria infantil. E foi uma grande honra para mim, né? Ter meu primeiro trabalho infantil já com a representação dessas. Você participou cantando também? Não. Eles gravaram, tem uma menina cantando também, mas tudo foi feito por eles. Acompanhei o trabalho deles, né? Sim. Pude presenciar aquela alegria enorme deles em estarem fazendo esse trabalho infantil. Foi surpreendente para mim. Eu não esperei realmente que ficasse tão... É porque, inclusive, toda... tão bom, né? Toda maravilhoso. A trilha, as músicas todas são suas, todas? Todas as músicas. Foram várias músicas, né? Eu sempre compus desde criança e estou sempre fazendo alguma coisa. Então, eu tenho muito trabalho, um repertório grande. E aí, eles escolheram essas aí. Você, depois desse trabalho, você começou a cantar ou foi antes já? Você já cantava? Não. Eu sempre cantei em casa. Sempre tive vontade de cantar, né? De enfrentar um palco. Mas, por incrível que pareça, que eu converso muito, né? Gosto muito de conversar, de contactar com as pessoas, mas eu sou muito tímida nesse aspecto, para subir no palco e enfrentar uma multidão. E aí, tanto que nos festivais, primeiro foi a Rose de França, né? Depois foi um grupo de Recife que foi representar meu trabalho lá no Festival da Paraíba. E o Quinteto Violado gravou esse aí, mas aí no segundo trabalho infantil, eu resolvi cantar e contar histórias para as crianças. Sim. Eu me sinto muito bem com o público infantil. Sim. Realmente eu não tenho nenhum problema de me apresentar para a criança, né? Mas para o adulto eu vou ficando nervosa. Você, as músicas que eu assisti já você cantando, e acho uma maneira magnífica como você interpreta. E até fui provocado durante a Bienal em fazer lá uma participação, uma ousadia minha, porque na apresentação, quando você me chamou, eu digo, e agora? Não vou? Mas foi legal e é prazeroso ouvi-la cantar. E imagina dividir por pouco tempo, mas foi um prazer enorme. E das músicas que você canta de uma maneira especial, não é? Porque você tem uma forma diferente de interpretar as suas músicas mesmo. E se eu pedisse para você cantar uma delas, as que você cantaria? Com certeza. Então escolha. Com certeza, pois é. Tem a Casa do Cupim. Um belo dia, eu moro numa chácara, né, com muitas árvores e tal. E um belo dia, meu filho pequeno estava se balançando na rede, quando ele olhou lá na mangueira em casa, tinha uma casa enorme de cupim. E eis que ele tomou um susto. Ficou desesperado. Mãe, tem um bicho, que eu fui olhar, uma casa de cupim. E eu disse para ele, você conhece o cupim? Você não conhece o cupim? Então vou lhe apresentar. Ele começa no jardim, vai subindo por ali, para depois na casa entrar. No meu jardim tem uma casa de cupim, no meu jardim tem uma casa de cupim. Na goiabeira, na mangueira, empoleirado, o cupim está danado a fazer o seu estrago. Vai de mansinho, devagarinho, vai acabando, a madeira fica fofa e ele continua andando. No meu jardim tem uma casa de cupim, no meu jardim tem uma casa de cupim. Sua casa é preta, aparece na madeira, a comieira lá de casa já está ficando ruim. Vou me armando, o cupim vou enfrentar, se não vou morar na rua, o cupim não deixa entrar. Por quê? No meu jardim tem uma casa de cupim, no meu jardim tem uma casa de cupim, no meu jardim tem uma casa de cupim. Que maravilha, bonita. Lá foi essa música que eu participei contigo, mas em uma outra que você cantou também, que
Como o nome daquela sua amiga que estava fazendo? A Miriam Oliveira estava Miriam lá, Oliveira. né? E A Marise Sarmento. É que estava cantando Pote Azul, no Pote O Azul? Pote Azul. Pote Azul. A Miriam, quem estava cantando e apresentando o Pote Azul. Essa música, o Quinteto Violado gravou, não foi? Todas Pote essas, Azul. né? A Casa do Cupim também. E foi muito engraçado, foi muito interessante, porque a música do Pote Azul nasceu de uma viagem que eu estava fazendo com minha filha. De repente apareceu o arco-íris. E eu fui contar a lenda do arco-íris, que tinha um pote cheio de ouro. Daí, de repente começa, né? Já vem embaixo do arco-íris, tem um pote azul, cheio de guloseimas. E aí nasceu o Pote Azul. E eis que ela tinha sido apresentada aqui, né? Eu tinha feito uma oficina com alguns professores e tal. E um belo dia eu estava na Bienal esperando me apresentar. E a Marise Sarmento, eu não a conhecia, né? E ela fazia sinal para mim, eu olhava para um lado, olhava para o outro, essa moça tá falando comigo, né? Eu falava assim, mas toda desconfiada. E quando ela saiu, ela me deu um abraço. Ela disse, eu sou sua fã. Aí ela tá me confundindo com alguém, né? Ela disse, eu tenho um Pote Azul. E não é mesmo que ela é minha fã? Ela disse, esse Pote Azul, os contadores de história aqui de Maceió têm um Pote Azul. Então fizeram desse objeto, desse Pote Azul, o objeto onde eles tiram as histórias. Ai, que bom. E aí, de repente eu conheci as outras contadoras de histórias, né? A Isabel, né? A Miriam, que eu não conhecia, a Marcinha Sarmento, que é irmã da Marise, né? E o pessoal que foi se chegando e contando aquelas histórias, a Maria e tantas outras contadoras de histórias, né? Com aquele pote. E você ajudou também, não foi? Tá lembrado como é que é? Sim, Pote Azul. Embaixo do arco-íris tem um pote azul, um pote azul, um pote azul. Embaixo do arco-íris tem um pote azul, um pote azul, um pote azul. Tem moedinhas de mel, tem balinhas de papel, tem manjar do céu e o branco do meu chapéu. Tem sorvete, que sabor, tem algodão furtacor. E a história que o meu avô somente pra mim contou, que embaixo do arco-íris tem o quê? Pote azul, tem um pote azul, um pote azul. Embaixo do arco-íris tem um pote azul, um pote azul, um pote azul. E aí eu saio dizendo, né, como é que ele nasceu, e as cores que ele traz em si, e que ele vai pintando, né, o céu e as flores. Maravilha. Isso no universo onírico, sonhador da criança, né? Então, uma coisa extraordinária, né? É uma maravilha. E você consegue retratar e colocar isso de uma forma muito peculiar, que é uma linguagem, a criança recebe, o adulto também. Enfim, de uma forma magnífica. E de repente, quando eu estou apresentando, estão os adultos cantando também, né? Isso me dá uma satisfação imensa. Você participou lá na Bienal comigo, você viu, né? A receptividade, né? Isso aí. E sobre isso que a gente vai continuar no próximo bloco. A gente já retorna com essa conversa maravilhosa com a minha querida Fátima Maia. Já, no Café com Poesia. Um minuto só. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família.
Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Retornando então o programa Café com Poesia, a gente aqui nessa conversa maravilhosa com a Fátima Maia, um talento transbordante, uma pessoa extremamente talentosa e afetuosa, minha amiga. Daqui a gente manda um abraço para o Roberto, meu querido amigo e esposo da Fátima Maia. Meu grande incentivador. É uma pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Aqui, Fátima, o seu outro trabalho, que é o Tatibitati. Tatibitati. E os mitos da floresta. Tatibitati e os mitos da floresta. Na realidade, a Tatibitati, ela nasceu por um problema da minha filha, né? De uma filha que trocava os fonemas. E eu descobri que quem trocava os fonemas era chamado Tatibitati. Ela era muito criança, então falava muito atim, e as pessoas achavam que era até normal, principalmente ela sendo a única filha no meio de 4 irmãos. Entre 4 irmãos, ela, minha quinta filha, né, a única menina, as pessoas achavam que ela era dengosa. E aí nasceu a história de Tatibitati, porque eu descobri que ela tinha que fazer a terapia de fono. Tinha que ir para a fonoaudióloga e reaprender a falar. Ainda no primeiro trabalho, no Criar e Recrear, eu coloquei uma música que explicava às pessoas, né? Porque como a pessoa dizia, vem cá, o nome dela é Larissa, ela deve estar me ouvindo, e ela hoje está casada com filhos e tudo, né? O tempo passa rápido. E ela diz, mãe, eu fico morrendo de vergonha quando você fala isso. Mas foi um trabalho que eu fiz, não só para ajudá-la, como para levar essa notícia a outras pessoas. As pessoas que tinham esse problema, que precisavam saber que o problema existia, mas que também existia o profissional apto a cuidar. Então nasceu a história de Tatibitati, a história de uma menina que tinha uma língua tão grande que não cabia na boca. E como as pessoas pensavam que ela era dengosa, eu fiz assim para ela, né? Tatibitati, chipochungo, eu já não vou falar axim, vou aprender a falar bem direitinho todo o sonzinho que eu ouvi. Se você pensa que o que eu tenho é manha, não se preocupe, eu vou explicar. Minha linguinha está complicada, mas de repente vou aprender a falar. Tatibitati, chipochungo, esses sonzinhos e outras coisas mais. Tatibitati, chipochungo, esses sonzinhos ficaram para trás. E aí nasceu a história de Tatibitati. E ela foi à floresta conversar com os bichinhos da floresta para aprender a fazer o som deles. Porque através dos sons onomatopeicos, de hábito de higiene bucal, ela resgatou a linguagem oral. E realmente, a Tati resgatou rapidamente. Daí, a Tati se tornou uma personagem. Então, um belo dia, eu fui participar de uma programação que tinha na UFAL, que era o arboreto, onde as crianças iam para replantar, né, conhecer as árvores nativas e fazer o replantio. Então eu me encantei. Eu queria contar aquela história para as pessoas. Quem poderia contar essa história? Que não fosse a Tatibitati. Essa personagem, né, que já virou uma personagem que poderia ir em vários lugares. Eu inicialmente pensava em levar a Tatibitati, depois da floresta, levá-la a um museu para contar a história. Mas aí apareceu a oportunidade dela conversar com os nossos mitos. E aí, eis que a Tatibitati, né? A Tatibitati, ela foi conversar com os nossos mitos da floresta e contar a história do nascimento da floresta, através de quadrinhas, de adivinhas, de adedonhas e da própria música. Ela conta a história da floresta. Mas aí, como usando qual fonema?
qual a comunicação que ela usava? Quando ela estava conversando e observando os bichos. Falando como você... Sim, era nesse trabalho aqui, nesse trabalho anterior. Uhum. Então, assim, como ela tinha que fazer os sons onomatopeicos, que são os sons repetitivos, ela tinha que vibrar a língua, ela tinha que estalar a língua. Uhum. E aí, eu descobri nesse primeiro trabalho dela, nessa terapia de fono, que o que a gente considerava brincadeira, que a gente considerava besteira, era uma coisa muito séria. Sim. E que não era séria só para minha filha, que tinha esse problema. Ele era sério para os professores que estavam cuidando das pregas vocais, né? Que nós dizemos cordas vocais, né? Uhum. Era importante para o pessoal de teatro, que precisava articular bem as palavras. Sim. Era importante para o apresentador de TV, Sim. que precisa articular bem as palavras. E fazia terapia de fono. Então, quando a gente diz assim, vamos instalar a língua como um cavalinho. Vamos vibrar a língua. Brrr, parece coisas de criança. E, na realidade, a gente precisa utilizar esses fonemas, a gente precisa utilizar essas expressões, né? Essas brincadeiras, por longo tempo, viu? Sim. Eu descobri uma coisa muito interessante, né? Minha mãe, ela está com 80 anos, ela adoeceu, teve um AVC. E quando minha filha era pequena, que foi para fazer a terapia de fono, ela teve que reaprender a mastigar. Mastigar, deglutir. Falou sobre a importância da mastigação na fisiologia da fala, né? Das crianças escovarem os dentes, preservarem o dentinho para não ficar chiando e tudo. E quando foi agora com a minha mãe doente, a fono foi visitá-la e aí disse assim, tem que comer, mastigar, mastigue bem e tal. Agora deglutir, né? Fazer o processo de engolir o alimento. Ela disse, agora abre a boca. Não, deixa eu limpar a boca, não. Eu quero ver o que foi que você engoliu. Porque se você não conseguiu engolir bem, você pode ficar sufocada. Sim. Né? Tá dormindo com o alimento ainda e aspirar o alimento. Sim. Então você vê que em toda época é importante a gente observar, né? A gente corrigir os cílios desde criança. Sim. Com essa importância de saber mastigar. Eu descobri que antes a gente ia fazer o gogó, né? O famoso gogó aqui, lá nós chamamos de gagal. E aí, cortava o bico da mamadeira. Não, é para deixar aquele biquinho fininho, para a criança aprender a sugar. Sim. Então a gente tenta facilitar a vida dos cílios e nem sabe o quanto a gente complica às vezes, né? Exatamente. Então é um trabalho da fono. Uhum. Então foi muito interessante porque descobri muita E é muito, nós coisa. do teatro, nós fazemos exercícios de dicção, impostação de voz, como usar a melhor maneira, né, de você trabalhar a dicção, enfim, e os exercícios são esses que vocês falou, exatamente esses. Pois é. Esses exercícios que a gente, quando criança, ficava pegando como se estivesse dirigindo um carro e passando com o carro, não é isso? Pois é. Esses fonemas que são enriquecedores, né? Enriquecedores. Pois é. Um outro trabalho, esse outro trabalho seu também? Esse é justamente a história do Tati Bitata, a história da menina que tinha a língua tão grande, né? Uhum. E esse livro, ele já se esgotou. E o livro foi rasgando, eu apresentando, não tinha mais, né? Eu não mandei refazer. E aí eu fui xerocar, ficou assim, escurinho aí o livro, né? Mas aí tem a história toda, né? Ela passando pela cidade, vendo os meios de transporte, chegando à escola, tratando da higiene bucal e de tudo mais. A ilustração foi do Paulo Caldas. Do Paulo Caldas. O Paulo Caldas, né? Que já fez a Tati pequenininha aqui, com a língua na mão, aqui segurando aqui a língua tão grande, né? Daí, o segundo trabalho da Tati Bitata já é a Tati Bitata adolescente. Fátima, você também faz poesia, claro. E estava a gente conversando sobre o poema. E gostaria que os nossos telespectadores, eu acredito que também, que você interpretasse um poema para nós aí. Com muito prazer. Pois é. Eu acho tão lindo você interpretar, né? Hoje é quem vou fazer essas poesias aqui, né? Essa daqui é uma poesia que nasceu de um problema que apareceu na minha família e várias pessoas
estavam sempre cogitando, será que está pagando a língua de alguém, né? Será que isso veio de vidas passadas? De onde surgiu esse problema, né? E aí eu digo, olha, não sei o que fiz, nem o que quis. E se bem o fiz, seria, se não me contradiz, foi por um triz. Queria ser atriz, quisera. Mas quem me disse não seria só quimera. A ilusão que fica, a ilusão que abunda, é que tudo que se faz redunda na mente dos que se abuletam no sumier. Cadeira antiga que é dos ancestrais já nem existe mais. Só a incoerência de quem já herdou. Não é joias finas, mas infinitas moléstias que nos molestam e que nos faz pagar. Pagar o que se nem adquirimos? Pois que nem sabíamos se ia ser assim. Pagamos incoerências e incongruências e até inocência de quem não for ruim. Será que sabíamos, mas não incumbemos nossa consciência de olhar por nós? E ficamos um dia e mais outro dia, e dias infindos esperando assim, sem saber se no jardim ou no botequim eu teria em mim o que sempre quis. Sem ser por um triz, mas que muita atriz diz e não se queixa que não é a gueixa que existe em nós. Palmas para mim, você sempre ruim, pois não assumi nem o que quis ser, só ser feliz. Que maravilha! Olha a maravilha! Você diz muito bem as poesias, seus poemas. Diz muito bem, tem uma forma maravilhosa. Eu fico satisfeito de você ter gostado. É uma conversa tão maravilhosa, né? E esse universo infantil que deslumbra a gente, faz a gente viajar e tal. Todos nós temos dentro uma criança. E você, inclusive, vai participar amanhã de uma leitura de textos. É um projeto Lê Pra Mim, que é um projeto de uma atriz da Sônia de Paula, que está trazendo do Rio de Janeiro, está itinerando o Brasil inteiro, né? Um dos propósitos dela é trazer sempre alguém que esteja na mídia, para que as crianças entendam que aquelas pessoas que aparecem ali na televisão, numa novela, num jornal, onde eles aparecerem, eles também em casa, eles leem. Ah, sim. Eles ouvem história, eles contam histórias, né? Sim, sim. Que são pessoas que estão muito ligadas à literatura. Maravilha. Então, um dos grandes projetos dela é incentivar a leitura através de pessoas que estejam na mídia, que tem uma maior influência. Começa amanhã e vai até a quinta-feira. Lá também estarei. Outra coisa, sobre o seu trabalho, tem alguma coisa para você fazer de shows? Como é que está a sua agenda para o final do ano e para o próximo ano? Bem, essa próxima semana, né, amanhã que tem esse projeto Lê Pra Mim, dia 17, 18 e 19. No dia 24, eu estarei realizando a segunda praça literária, que fica no espaço de eventos, Espaço Agenda, que é um espaço que eu tenho em minha própria casa, né? A casa é uma chácara e foi construído um espaço de eventos. O ano passado eu recebi 400 crianças da Escola Pompeu Sarmento. Esse ano vão 400 da Cátia Assunção, né, no dia 24, então tem ações todas integradas pela Biblioteca Pública. É um projeto que eu tenho, essa participação com o pessoal do Proler, que vão fazer as atividades para a criança durante os 2 horários e aberta à comunidade. E este ano eu resolvi também fazer a primeira praça litero-musical. Avisar aí aos músicos que estaremos lá, dia 26, quem quiser aparecer, fazer as oficinas com as crianças, já temos, né, uma série de artistas da terra que vão se apresentar e fazer essas oficinas com as crianças. Espero mais 400 pessoas. E você tem o seu Facebook, tem endereço eletrônico? Espaço Agenda, @hotmail.com. É Espaco Agenda, né? Tira o cedilha, @hotmail.com. Ou o e-mail é escritora Fátima Maia, quem quiser se comunicar comigo, estou a escritora sempre. Fátima Maia, @gmail.com. Eu agradeço muito pela presença no programa e volte outras vezes aqui para a gente conversar. Eu sou seu fã, adoro o seu trabalho. Olha, que coisa boa, eu sou sua fã. E nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.